Será? Bom, não sei se o que eu vou falar se aplica. Um exemplo, aquelas pessoas que trabalham fazendo documentários sobre lugares desconhecidos. Ali é o trabalho dele, mas ao mesmo tempo é um lazer. Eles estão conhecendo novos lugares, estão conhecendo novas pessoas, novas culturas. Eu acho que aí é um exemplo de união entre o lazer e o trabalho. Não sei se estou certo ou se eu estou viajando na maionese. Concordo. Veja só, ontem eu estava assistindo um filme chamado Papa Francisco, um Homem de Palavra. E aí o Papa é um desses profissionais que anda o mundo inteiro fazendo a pregação, fazendo o seu trabalho. Mas também não é um momento de lazer, mas eu queria um pouquinho que vocês refletissem um pouquinho mais. Vocês já viram como é que a Google trabalha? Como é que os funcionários da Google trabalham? Como é que as pessoas que trabalham no Vale do Silício, quem já ouviu falar aqui do Vale do Silício, nos Estados Unidos? Já ouvi falar já. O que é o Vale do Silício? É um lugar nos Estados Unidos onde tem várias empresas que trabalham com tecnologias. Onde fica a Justamente, sede do Facebook, Google, entre outras empresas. justamente. E aí César quer falar? Não, professor, era isso que o colega falou aí, sobre o Vale do Silício. Pois é. E aí, como é que nesses espaços acontece o trabalho? Será que é esse trabalho que a gente conhece, tradicional? Será que o lazer não está... Eles também não estão imbuídos em momentos de lazer e de trabalho ao mesmo tempo? Ó, vou adiantar um pouquinho para vocês aqui. Ó. Vocês conseguem observar esses dois espaços aqui? Sim. Isso aqui são espaços de trabalho ou são espaços de lazer? Lazer, mas no Google e Facebook é assim, o ambiente de trabalho é desse jeito. No caso, aí Na é um verdade, momento de recreação, né? No caso, já que eles estão no trabalho, aí dá essa parada para praticar esse momento aí, então é considerado uma recreação, não é isso? pode ser também. É um momento de recreação, um momento de recriar, de reabastecer as energias. É um momento, na verdade, criativo, né? É um momento criativo. Por quê? Porque eles estão ali no trabalho, eles deram uma pausa na formalidade daquele trabalho, entretanto, eles estão se divertindo. Eles estão recreando, estão em um lazer, né? Momentâneo, mas estão. E aí tá vendo como há uma simbiose, a gente tem uma dicotomia, né, muito grande, assim, lazer é isso, recreação é aquilo, e aí trabalho difere do lazer, trabalho você não, quando você está no seu momento de lazer, você não pode estar trabalhando. Mas os paradigmas estão aí para serem quebrados. Paradigmas é isso, são construções, né, são termos, são palavras que são definidas, são construídas, pensadas em determinados momentos da história. Mas com a evolução do mundo, as coisas mudam. E hoje em dia, a forma de pensar o trabalho e o lazer, ele se aproxima muito. Por quê? Para proporcionar o que a esses colaboradores? Proporcionar o que a essas pessoas? A recreação, proporcionar às pessoas momentos de descontração, de lazer, momentos de brincadeira. E aí, claro, que os autores apresentam, né, como o do Mazedier, como o Marcelino, trazem outros conceitos, mas não necessariamente esses conceitos que foram criados na década de 70, 60, 80, 90, eles têm que se perpetuar dessa forma. A gente tem que respeitá-los, porque são autores, porque pensaram, mas eles pensaram em determinados momentos da história. E hoje a gente vive em outro período da história. E a gente tem essa simbiose, a gente ainda tem essa dicotomia, essa divisão, nós ainda temos trabalhos que é só trabalho que é só lazer, que é só lazer, sim, mas a gente também tem essa mistura. Por isso que eu trouxe para vocês, inicialmente, a ideia da música, né, de pensar
que nem tudo é aquilo que foi pensado, que foi projetado. O tijolo foi projetado para erguer uma parede, mas eu posso usar ele para outra coisa? Eu posso pensar nele com outra forma e com outra para outras necessidades? O que vocês acham? Sim, né? Sim. Então, o que é que Dumas Dier fala? Dumas Dier é um grande autor, né? Essa pessoa aqui, que define conceitos de lazer, né? O estudo sobre o lazer segue uns conceitos teóricos do sociólogo francês Joseph Dumas Dier, que define como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se à sua livre vontade, seja para repouso, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver suas informações ou formações desinteressadas, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares, sociais. Isso é a definição de Dumas Dier. Mas a gente viu, a partir desse conceito, dessa nova forma de pensar o trabalho, a partir da leitura que a Google faz, que o Facebook faz, que muitas empresas do Vale do Silício fazem, que muitos coworkers no Brasil já pensam dessa forma, já criam espaços que proporcionem a esse colaborador a recreação, a ociosidade, momentos de interação. Por quê? A gente tem uma tese que fala sobre o ócio criativo. Vocês já ouviram falar nesse conceito ócio criativo? Que danado é ócio criativo? É justamente isso. Vocês conseguem fazer essa relação do ócio criativo com o que a Google, o Facebook e essas outras empresas de tecnologia conseguem imbuir, envolver, né, trazer essa simbiose entre o trabalho e a recreação? Professora, a senhora falando isso aí, dá para perceber, então, que hoje o pensamento mais moderno, ele não consegue separar tão bem, né? O que é lazer e a recreação? Assim, como eu disse, a gente o tradicional ele está presente, sim. Essas definições trazidas por esses autores, pelo dicionário, ela existe, ela está presente. O meu trabalho agora, eu sou professora, eu consigo ter lazer e ser professora ao mesmo tempo, ou recrear e ser professora ao mesmo tempo, depende. Se a gente vai fazendo um evento no campus, talvez sim, não é? Mas a gente está levando lazer, recreação, entretenimento, as viagens para o outro. Nós somos profissionais, digamos assim, do lazer, da recreação, somos profissionais do turismo, né? Mas tem outros empregos, outros trabalhos, outros profissionais que têm, sim, essa mistura do trabalho com o lazer, ele acontece simultaneamente. Para alguns autores, isso não é lazer, para alguns autores, isso não é recreação, mas nitidamente a gente vê que é. Você está lá jogando sinuca, você está lá, você está jogando... Hã? Pode falar. Quer compartilhar seu pensamento? Ou você só esqueceu o microfone ligado? Eu acho que foi isso que aconteceu, professor. Pois é, então, por isso a ideia de pensar diferente, de pensar que a gente está no mundo moderno, a gente está no mundo onde os momentos de lazer, de recreação, pode sim acontecer no trabalho, por que não? Eu vou participar, eu sou guia, eu estou trabalhando, eu estou levando os meus digamos assim, os passageiros, os turistas, para que eles possam se divertir, é verdade. Mas ali, no meu trabalho, eu também consigo me divertir. Eu estou ali, estou brincando, estou me envolvendo. Claro que no meu momento específico de lazer eu vou escolher, mas nesse caso específico, onde as empresas colocam nos seus espaços de trabalho, também espaços de lazer e de recreação, eu tenho uma simbiose, eu tenho uma mistura, eu tenho
uma conexão entre o lazer e entre o lazer não, entre a recreação e o trabalho. E isso é totalmente possível. Na verdade, hoje em dia, pensando nas questões de qualidade de vida, muitas empresas fazem isso. Começam a ver que o trabalhador merece esses espaços, porque ele vai produzir mais, ele vai gerar mais conexões e ele vai trazer mais oportunidades para a empresa. Então, eu vou e proporciono isso para ele, não como um ônus, não como um custo, mas como um bônus, para que esse trabalhador possa render mais. Conseguem compreender? Tudo tranquilinho? Sim, tá tudo ok. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, porque eu não fiz a lista de presença, eu preciso, enquanto eu abro aqui, eu vou... Então, é isso. Eu trago um pouquinho mais de conceitos para vocês. Só um instantinho. Enquanto eu abro aqui, vamos na sequência. Então, e recreação? Recreação, né? Substantivo feminino, ato ou efeito de recrear-se, divertimento, entretenimento, passatempo, brincadeira, jogos, alta recreação, de livre vontade, recreação. Ele traz como conceito de recreação, ele fala que é o quê? Relaciona-se a origem etimológica do termo recreação com recreare, que significa recreio, divertimento, nas mais com ou outro sentido de destacado acima. Nesta ótica, a recreação pode ser ligada à possibilidade de recrear, criar de novo, de dar novo vigor, encontrar a primeira interpretação, encaminha o significado da recreação para o divertimento, com finalidade específica de reprodução e de restabelecimento. A segunda contrapartida é tomada na perspectiva de recreação, que de qualquer maneira não deixa de considerar a questão do divertimento. Então, recreação, resumindo, seria divertimento, seria o recreio. Com certeza que ninguém entre vocês, na escola, quando estudava no ensino médio ou no ensino fundamental, na escola de vocês chamavam o intervalo de recreio. Alguém aqui, na sua escola, o intervalo era chamado de recreio? Vocês não são tão velhos assim, né? Quando eu fazia o ensino Eu, particularmente, chamo de fundamental... recreio até o ensino médio, professor. Eu também, Eu eu usava esse também. termo até o ensino médio. Eu também, eu também. Também. então tá. Então estamos todos velhinhos, ou não. O termo ainda é usado. Pois Homem, nas se escolas, brincar, chama até hoje. Pois é, recreio, né? O momento do recreio, do intervalo, do divertimento, onde a gente pode ser livre, onde o professor deixa a gente à vontade, a gente pode jogar, pode brincar, pode namorar, pode fazer o que quiser. É o momento de recreação, é de recarregar as baterias. Então, Rapaz, pode isso tudo? se não pode, mas no escondido pode, né? Na hora do intervalo, você tem lá, o professor está lá segurando ninguém. Tem? Eu acho que dá tempo, viu, Deus? Dá tempo sim. Dá tempo, César. Então, coisa boa. Pois então o nosso recreio é isso, né? O Marcelino traz essa definição de recreio no sentido de recrear, de recarregar as baterias. Aí, professor, esse Marcelino é um gênio. Não, assim, eu estou fazendo algumas interpretações, né? Ele fala sobre o recrear. Eu fui interpretar pelo recreio. E aí, no momento do recreio da escola, a gente vê muito isso, não vê, não? Ou é mentira, assim? Não tem todos esses momentos, não, no recreio da escola? A gente não vê, professora, porque Nárnia é escuro, viu? Ai.
Pois é, então, ó, é isso. Aí, ó, animação. E o que seria animação? A gente pegar a epistemologia da palavra, o que seria recreação? Lazer é o momento do ócio, é o momento em que você vai relaxar, que você não vai fazer nada. A recreação é o momento de recarregar as baterias, é o momento de recriar. E a animação seria o quê? Seria o efeito, o resultado dessa recreação? Seria a forma como a recreação ela acontece? Será? Pode Seria o ser. efeito? Pelo menos a gente espera Será? isso. Animação, significado, substantivo feminino, ação de animar, de dar vida, ó, é o efeito, ânimo, demonstração de vida, de energia, atividade, entusiasmo, os alunos, ou pode também ser aluno sem animação, uma característica ou particularidade de que tem vida, vivacidade, movimento, calor, falar com animação, alegria. Então, digamos assim, que a recreação é um momento para você recarregar as baterias e você recarrega as baterias com animação. Você dá forma a essa recreação através da animação, né? Faz sentido? Sim, faz sim. Pois é. Então, a partir disso, a partir desse pensamento, a partir dessas definições, qual é o problema? Vão pensando aí, para depois vocês não quiserem se dividir em grupo, mas para que vocês possam falar aqui. E depois vocês construírem o projeto de vocês a partir desse problema que vocês conseguiram identificar, certo? É um trabalho que vocês terão que fazer. E aí, se a gente for pensando paulatinamente, aos poucos, no final a gente vai ter um trabalho concluído sem muito trabalho. Um Professora, trabalho a onde a gente fez recreação. um projeto parecido com essa atividade aí que a senhora pediu pra gente fazer, que era procurar um problema em relação ao lazer e depois apresentar a solução. A gente fez um trabalho desse que foi com... Como era o nome do professor, que eu esqueci o nome dele, Wagner, lá da matéria? Não, Márcio, Acho que foi Márcio Maia. Márcio Maia, foi bom. Márcio Maia. A gente fez um projeto Isso. assim. Foi até a última avaliação dele. pois é, mas Foi. nesse momento a gente está vivendo. Qual que era a matéria, tá, Wesley, mesmo? Que eu não lembro. Acho que era Sociologia do Trabalho. Era isso mesmo, acho que era isso Tempo mesmo. de trabalho e lazer, eles estão, lazer, recreação, há uma simbiose, né? O lazer, a recreação surge a partir das necessidades do trabalhador. O trabalhador que vivia trabalhos escravos, exaustivos, uma longa jornada de trabalho, foi isso que vocês viram na matéria dele? Sim, E aí, a foi isso partir da aí. Revolução... Sim, foi isso aí, foi mais ou menos isso aí. Então, aí, a partir daí, surgem, vocês sabem que o sistema, o SENAC, SESC, Senac, o SESC surge, quem é que conhece o SESC? Pelo O menos de SESC ouvir é onde... falar, a gente conhece, né? Não sabe como é que funciona toda a estrutura, mas conhecemos. Pois é, justamente a estrutura do SESC. Na estrutura do SESC tem hotéis, vocês sabiam? Lá em Ponta Negra tem um hotel do SESC, que são para os trabalhadores do comércio e da indústria. Eu faço uma carteirinha e posso me hospedar, e tem no Brasil inteiro, vocês sabiam disso? Não sabia. Pois é, quem trabalha no comércio e na indústria pode se associar ao SESC e pode se hospedar nos hotéis do SESC. O SESC tem hotéis em todo o Brasil. O SESC também tem parques aquáticos, tem academias. Aqui em Potilândia, o SESC tem um complexo todo esportivo. E para quem trabalha no comércio e na indústria, pode se associar e pagar taxas pequenas. Então, surge justamente para proporcionar a esse trabalhador momentos de lazer e recreação. E na sociologia do trabalho, com certeza vocês devem ter visto isso, essa relação direta que tem entre o trabalho e o lazer, entre o trabalho e a recreação. Certo? Então, ó,
Aqui, o ócio, o que seria o ócio? Significa não fazer nada. É uma palavra com origem do latim, ótio. Ócio apresenta, por exemplo, uma folga do trabalho, do colégio, da faculdade, um momento de lazer, para aproveitar e descansar. Será que no nosso momento do nosso lazer a gente fica no ócio, sem querer fazer nada? Depende, né, da longa jornada de trabalho. Eu trabalhei muito durante a semana toda, no final de semana eu chego em casa exausto, quero só dormir, né? Não dá tempo nem de estudar, não é isso? É, sim. Às Desse vezes, jeito, professor, desse jeitinho. Pois é, às vezes, ócio às vezes é um ócio mesmo. Viu? Às vezes é improdutivo ao mesmo tempo. Viu? Do Pois ócio. é, vem da palavra de ser improdutivo. Mas será que lazer está relacionado à improdutividade? Será que no seu momento de lazer, pegando lá o conceito que do Mazedier apresentou, ele falou que você também pode usar esse seu momento de lazer para aprender, não foi? Verdade. Agora parece que desde que não seja obrigado, né? Aí é Desde que não considerado. seja obrigado. Desde que não seja obrigado. Por exemplo, você está fazendo vocês estão pensando aí no roteiro, né? No roteiro para o. Como é? Para a microrregião sul, não é isso? E aí, nesse Isso. roteiro da microrregião sul, vocês colocam ele, dentro dele, um exemplo, a parte histórica também, aí de Goianinha, de Conguaretama, e aí as pessoas vão aí e chegam, e aí o guia começa a falar da arquitetura, começa a falar dos movimentos culturais, aí chega na história do telhado das casas, as casas que tinha aí, pergunta lá as pessoas se eles sabem de onde surgiu aquele ditado nem era nem beira, feito nas coxas. Alguém aqui sabe o que significa isso? Feito nas coxas, eu sei. Sem ele nem beira, não é muito bem, não. Pois é, eira e beira é o telhado da casa, né? Então ela tem aquelas formas que ultrapassa o telhado, então tem 3 faixas. E aí, quando a família era abastada, tinha muito dinheiro, a família tinha na fachada da casa três telhados, que era para dizer que a família era rica, então era eira, beira e tribeira. Quando um homem, uma mulher, na fachada da sua casa não tinha esses telhados, nessas 3 faixas, era uma pessoa sem eira nem beira, era uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições financeiras. E aí nem todo mundo sabe isso. Eu não E isso sabia, não. são Morria e não expressões, sabia. são expressões culturais do período colonial, mas que muita gente ainda usa, né? A mãe, quando a menina vai namorar um rapaz, ela não sabe nem de onde vem a expressão, mas ela diz assim, isso é um sem era nem beira. Minha avó dizia muito isso, isso é um sem era nem beira, não sabe nem o que significa, mas dizia. É desse jeito mesmo, professor. A minha primeira namorada, a mãe dela disse isso na minha cara. Que você era um Trocaram por sem Zé era nem Droguinha beira, né? hoje. E isso, Professora, mas esse negócio feito nas coxas é o que Deus está pensando mesmo? Ou como é que é isso aí? Não, feito nas coxas é uma expressão que foi vulgarizada, né, para um sentido sexual da história, mas na verdade, feito nas coxas é porque se vocês observarem aquelas telhas coloniais, muitas elas são disformes, né, uma maior que a outra, uma mais grossa que a outra. Vocês já observaram isso? já. Sim. Por quê? Porque essas telhas elas eram moldadas nas coxas das escravas. E aí, cada pessoa tem uma coxa diferente da outra. Uma é mais magrinha, uma é mais longa, uma é mais curta. E aí, essa expressão é para dizer que coisas mal feitas são feitas nas coxas, porque é feita de qualquer jeito. Sabiam disso? Sim, professora. Pois é. Então, mas aí hoje em dia muita gente leva por outro lado, distorce a expressão, né? E aí, veja só, no seu momento de lazer, você está participando lá do roteiro, tal, aí tem uma parte lá histórica, cultural, e aí a pessoa vai e aprende essas coisas. Eu estou aprendendo elementos históricos, eu estou aprendendo elementos culturais, e então eu estou usando o meu momento não só para ociosidade, mas para aprender, não é?
Faz sentido para vocês? Sim, sim. Então, eu vou abrir aqui o nossa chamada. Professora, eu não consegui entrar pelo meu acesso escolar, não. Tentei, não consegui. Fui no Swap e tudo e acabou entrando nesse perfil aí, pessoal. Tem que ver o porquê. Eu vou. Depois você a gente conversa. César, se tu tiver um tempinho, tu passa aqui amanhã, César, que eu te mostro como é que faz, meu velho. Tá. Mas eu acho que não é simples, não, porque eu entrei normalmente pela minha conta escolar e quando eu sou aceito, acaba aparecendo esse daí, entendeu? Como é o nome daquele professor lá, o Wagner. Wagner Chibata? Ele me ensinou como é o espaço direitinho para não dar errado mais, macho. Tá certo, beleza. Ô, Dilson, se tu tiver o código da turma digital, lá tem uma aula que explica como é que você faz o login lá no Google Sala de Aula para usar o e-mail acadêmico. Beleza, Quer Alcides? dizer, César, confundi o nome. Vou dar uma olhada aí, meu velho, que eu não entendi como é que entra aí também, não. Mas como é? Repete aí de novo, por favor. Você vai lá no código da sala de letramento digital. Aí Certo. tem uma aula gravada. Aí explica passo a passo para você fazer o login no Google Sala e depois para o Meeting. Lá para você usar o e-mail acadêmico. Para não dar esses problemas, entendeu? Tem uma aula gravada lá, é só dá uma olhadinha. Valeu. Gente, nossa frequência aí, mesmo quem não entrou com e-mail acadêmico vai conseguir preencher, tá? Eu vou concluir aqui o nosso... Aí, ó, o ócio criativo. O que seria esse ócio criativo? Será que aquele exemplo que eu trouxe lá do momento da Google, do Facebook, das empresas que trabalham no formato cowork, existe esse ócio criativo? O que seria esse ócio criativo? Na opinião de vocês? Ficaram muito... Seria um intervalo de uma atividade para poder dar esse time, sei lá, de criatividade, alguma coisa do tipo. O ócio... Quem quer mais falar? Tu quer falar? A senhora falou que o ócio é quando você fica sem fazer nada. É usar esse tempo que você está sem fazer nada para pensar em algo, criar algo? Pode ser, com certeza. É um momento que você, digamos assim, não está fazendo nada, entre aspas, mas você está pensando, está criando, está possibilidades, pensando em possibilidades, estratégias. É mais ou menos isso. Quem quer falar? Dilson, qual a palavra, meu amigo? Aquela imagem que a professora mostrou antes, das duas imagens, o pessoal sentado, relaxando e trabalhando, né? Justamente, relaxando, usando, está trabalhando entre aspas, ele está no trabalho, mas ali naquele momento ele está no momento de ócio, e é um ócio criativo. Por quê? Porque ele está pensando estratégias. Quem aqui já lá no seu momento de lazer, aí tem algum problema para resolver, mas está ali no momento de lazer, de repente dá aquela start, aquela luz assim, eu posso resolver desse jeito. Alguém já passou por isso? Já, sim. Com certeza. Então, esse ócio criativo foi título de uma monografia de um cientista italiano chamado Domenico De Messi, que revolucionou o conceito de trabalho, dizendo que as pessoas devem incluir no seu dia a dia um momento que tenham atividades para descansar, momentos de lazer, e conciliar isso com o trabalho e a aprendizagem. É pensando a partir dessa leitura aqui de mundo, desse conceito que esse Domênico criou lá na monografia dele, é que empresas como
as empresas que fazem parte do Vale do Silício e mesmo as empresas hoje brasileiras. Um exemplo disso é a Campus Party. Quem já ouviu falar num evento chamado Campus Party, que teve aqui em Natal há 2 anos atrás? Eu fui, professora, para a primeira. Você foi? Eu levei os meus alunos de João Pessoa para lá. Eu consegui um ônibus com 60 lugares e eu trouxe 25 alunos do curso de eventos. A gente conseguiu uma parceria, uma amiga, eles são dos mentores da Campus Party Nacional, e nós conseguimos 60 ingressos. E aí, na Campus Party, tem tudo isso, é tudo misturado, né? Esse momento de lazer, o momento da recreação, na verdade, o momento do ócio criativo acontece lá. As empresas estão lá mostrando seu trabalho e, ao mesmo tempo, estão se divertindo. E é esse conceito que, na verdade, a gente chama isso de startups. Era esse termo que eu queria falar para vocês, as startups. E essas startups é isso. É nesse momento aqui de ócio criativo, é nesse momento, na verdade, que a gente está em aula, mas, ao mesmo tempo, eu trago para vocês essa atividade. Vamos pensar no problema, depois vamos pensar numa solução, depois vamos pensar em apresentar isso através de um pitch. É assim que essas startups funcionam. É assim que surgem novos empreendimentos, novas empresas, novas startups. É assim que nesses eventos como o da Campus Party, as pessoas conseguem os anjos investidores. Quem aqui já ouviu falar dessa palavra anjo investidor? Eu já ouvi professora falar. Você que já foi a Campus Party, né, com certeza deve ter ouvido, escutado, falar, tal. E também há pessoas que assistem programas de televisão, que falam de tecnologias e tudo mais. É assim. Então, eu gostaria que, se a gente pudesse, transformar os nossos momentos, assim, em momentos de ócio criativo, digamos assim, que vocês possam, na casa de vocês, o material disponibilizado com bastante tempo, pelo menos com uma semana, que vocês leiam, não tem tantos, o material não é tão vasto assim, para que os nossos momentos possam ser mais criativos, que nós possamos fazer mais atividades coletivas, que vocês hoje conseguiram, participaram, um monte de gente participou, isso é bacana, mas que tenha mais essa interação. E eu acho que vocês aprendem muito mais do que só eu falando, trazendo esses conceitos, inclusive, que já foram dados, né? Assim, pelo menos que vocês viram durante a semana, professora, mas é tão diferente quando o professor vem aqui, traz e apresenta. Mas a gente pode fazer desses encontros mais eficientes. Fala, Nilson. Mas é bom assim também, professora, a senhora falando que a gente se distrai um pouco, fica escutando sua voz, aí se entende mais, como é que se diz, eu só explique e a gente entra mais no assunto. Tá certo, mas tá tranquilo assim, do jeito que eu estou trazendo, que eu estou abordando? Eu não concordo não, professora, só a senhora falando não, ficou uma coisa muito monótona. Eu também acho. Eu acho porque, que dá tipo para assim, se a gente na sala de aula, com a senhora lá presente, a gente já fica distraído, imagina em casa, só ouvindo a senhora falando. Eu acho que fica chato com os dois lábios. Então, dá para a gente mesclar. A gente pode fazer assim, 30 minutos da aula, a gente faz essa exposição. Os outros 30, a gente faz trabalhos coletivos, como é a ideia dessa que eu trouxe para vocês hoje. É muito legal essa proposta do Canvas. A gente pode continuar ela amanhã. E aí, vocês vão discutir entre si, vocês vão trazer problemas, depois vão trazer solução, depois a gente discute aqui. Pode falar. Vocês podem anotar as dúvidas durante a semana. Tudo isso que eu trouxe para vocês está lá no material que eu disponibilizei. Amanhã mesmo eu passei para que a gente possa discutir o filme. Quem aqui teve condições de assistir? Pode assistir, eu estou assistindo paulatinamente. Eu assisto 10 minutos, depois assisto 15, 20, e aos pouquinhos, daqui a pouco eu já estou terminando. É um documentário, na verdade, para a gente discutir o tema de amanhã. Oi? Tá dizendo que tem muita coisa, é por isso que tem que ir lentamente. Então, mas é por isso que está lá, já está disponível lá, entende? Não necessariamente vocês precisam ver tudo no mesmo dia, na mesma hora. E aí vocês vão acessam, vê aos poucos, e aí a gente vai fazendo essa
essa dobradinha. Um pouquinho eu posso trazer, apresenta um pouquinho, aí depois a gente vai e faz um quiz, a gente faz um jogo, a gente faz um canvas como esse, que era a ideia de hoje. Pode ser assim? Para ficar mais dinâmico os nossos momentos? Pode. Quanto mais Pronto. dinamizar, melhor, né? Ótimo. Então tá, eu conto com vocês para que vocês possam ver o documentário de amanhã, para que o nosso momento amanhã também possa ser bastante dinâmico. Amanhã eu vou trazer um quiz, tá bom, para gente, a partir da leitura do documentário. Pode ser? Pode ser. Show. Pode ser, Pronto, pode então, ser. pronto. Agora, para responder, precisa ter visto o documentário, tá? Certo? Sim. Show. Ok. Pronto, então o nosso momento hoje termina, já estamos quase 10 minutos a mais. Eu vou disponibilizar. No início, eu comecei a gravar, já tinha mais ou menos meia hora, mas ainda teve um pouquinho de atraso, né? E aí eu vou disponibilizar o resto do encontro para vocês, a gravação, tá bom? E eu conto com vocês amanhã no nosso momento síncrono de novo. Agora vejam o documentário, que aí o quiz vai ser a partir dele, tá bom? Todo mundo conseguiu assinar a lista de presença? Sim. E as atividades Sim, eu que estão consegui. lá, ó, eu coloquei prazo para entrega, mas eu não fechei as atividades. Então, vocês podem responder ainda, certo? Eu não fechei justamente porque eu sei que vocês têm outras atividades, às vezes junta com a atividade de casa, do trabalho, e aí não consegue. Se eu fechasse, eu só coloquei a data de entrega, mas eu não impedi que vocês possam, mesmo depois da data ter se acabado, expirado, vocês podem entregar. Então, façam isso, porque eu preciso que vocês respondam essas atividades, não como nota, porque as duas primeiras não valiam nota, mas para contar a presença de vocês nos momentos assíncronos, tá certo? Eu conto com vocês, tá bom? Ok. Obrigada. Boa noite para vocês e até amanhã, tá certo? Ok, boa Boa noite, noite, professor. professor. Tchau, Até amanhã. professora. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bora pros comis. Ah,